lindezas! Hoje eu venho compartilhar com vocês a minha experiência com o explante e responder a pergunta que não quer calar. Como ficou os meus seios? Com muita flacidez, caído, com muita pele sobrando. Eu sei que vocês querem muito saber tudo isso, então vamos lá! Então, em janeiro de 2016, eu fiz a minha primeira cirurgia, a cirurgia para implantar as próteses de silicone. E esse procedimento foi feito abaixo das glândulas mamárias, o que os médicos chamam de subglandular. Aproximadamente 6 meses após a cirurgia, eu comecei a sentir os primeiros sintomas de contratura capsular. E o cirurgião, só de examinar meus seios, sem exames, nada, ele teve certeza de que se tratava de contratura capsular. E daí ele me explicou que nesses casos, somente fazendo cirurgia, ou para retirar completamente, ou para trocar o plano, né? No caso estava subglandular, abaixo da glândula. Ele me deu a opção de colocar por baixo do músculo, porque segundo ele, teria menos riscos de ter uma nova contratura. Os riscos eram mínimos. Então, depois de 2 anos, após a cirurgia, em 2019, eu comecei a notar os mesmos sintomas de contratura capsular que eu tive da primeira vez. Eu vou compartilhar um áudio de maio de 2019, que foi bem na época que eu descobri, e eu tava conversando com a minha mãe sobre o assunto, e vocês vão conseguir notar como eu me senti, tá? Porque tava muito recente. Eu tô desconfiada que meu peito tá dando o mesmo problema de que deu da outra vez. Aí eu já tô começando a se sentir dolorido. Tá ficando mais rígido, né? Tá ficando assim mais durinho. Um peito tá mais duro que o outro e tá começando a ficar dolorido. Aí eu fiquei pesquisando na internet, aí a única coisa que dá pra fazer, se chegar um momento extremo de dor ou de incômodo, aí vai ter que tirar a prótese, entendeu? Aí eu já comecei a chorar, fiquei nervosa. Mas eu não quero ficar pensando nisso também não, porque a gente às vezes sofre antes da hora. Isso só prejudica a gente, né? Mas é isso, é porque o meu organismo ele não aceita. Aí eu já tô meio me conformando com a ideia de um dia ter que tirar, entendeu? Nossa, eu sei que vai ficar uma merda, né? Porque já cresceu, vai ficar tudo caído. Não sei nem como é que vai fazer aqui. Mas é isso, tem gente que dá certo, tem gente que não dá certo. E as cirurgias têm seus... Como é que fala? Tem seus riscos, né? Sei lá, de uma semana pra cá, de 2 semanas pra cá, eu sinto às vezes certas posições, uma fisgadinha no meio do peito, entre um peito e outro. E isso é mais no seio esquerdo. Coloca uma coisa pra gente se sentir bonita, com a autoestima elevada, começa a dar problema, ficar indo pra cirurgia todo ano. Ah, não. Não dá, não. Daí eu vou levando. Enquanto tá assim, tá bom. Porque esses problemas de encapsulamento, ele tem níveis. O meu deve estar no início. E daí, com o passar dos meses, os seios foram ficando mais rígidos, provocando mais dores. E eu resolvi fazer um exame de ultrassonografia aqui na Espanha, que confirmou que realmente eu estava com contratura capsular nas minhas próteses. E esse diagnóstico não foi surpresa para mim, mas foi o que eu precisava para me conformar com a ideia do explante. Depois disso eu comecei a sentir uma espécie de rejeição psicológica às minhas próteses. Eu digo psicológica porque meu organismo, de certa forma, já estava rejeitando as próteses, né? Porque a contratura capsular é uma espécie de rejeição, digamos. E só faltava a minha mente rejeitar a ideia de ter seios grandes, artificiais, e foi o que acabou acontecendo. Arrumei um botãozinho aqui para colocar de uma blusa e um alfinete para segurar um pouco mais. Esse decote é muito aberto. E por eu ainda ter prótese, né? Porque já a gente vai fazer cirurgia aqui. Fica uma coisa muito vulgar, assim, sabe? Eu não consigo usar aqueles decotes mais profundos, porque fica aquela coisa assim muito chamativa. Como eu queria fazer minha cirurgia no Brasil com o mesmo médico, eu acabei adiando a minha cirurgia por 2 anos. E eu acho que foi o tempo necessário para que Deus me preparasse, né? Preparasse meu coração, a minha mente, me ajudando a lidar comigo mesma, me fazendo enxergar que eu sou perfeita, do jeito que Ele me pôs ao mundo. E que eu não preciso de próteses para me sentir completa, com autoestima elevada. E Deus agiu me fazendo passar por um processo de autoconhecimento, que foi quando eu estudei sobre minimalismo e me encontrei no que eu aprendia, de um assunto que muito me fascina, gente. Cada vez que eu estudo, cada vez que eu leio, cada vez que eu assisto vídeos sobre isso, eu fico assim com meus olhinhos brilhando, que é o minimalismo. E por que não
para vocês também, né? Já que eu compartilho a minha vida. Conforme eu aprendia sobre a vida mais essencial, em busca do que realmente importa, passei a me questionar muito sobre as minhas escolhas e decisões, me senti um pouco culpada, sim, porque eu pensava que era uma loucura tudo que eu tinha feito com o meu corpo. Logo eu, que já tive câncer e tenho histórico de câncer na minha família, era um risco muito grande eu estar me submetendo a manipular os meus seios cirurgicamente várias e várias vezes. Mas eu aprendi que eu tive que passar por isso por algum motivo. Tudo que eu passei de dificuldade nessa vida me levaram a quem eu me tornei hoje. E eu sinto que pelo que eu me tornei, eu posso ajudar a vida de muitas mulheres. Esse relato sobre o explante, eu sei que vai fazer diferença positiva na vida de vocês que estão assistindo de alguma forma. Então isso pra mim não tem preço. Então depois de toda essa jornada, quando eu fui fazer o explante, eu já estava psicologicamente preparada para os meus seios naturais, independente de como eles ficassem. Em 2020, quando eu fui ao Brasil, eu marquei a consulta com o médico, né, o mesmo médico que me operou das outras 2 vezes. Ele me deu algumas opções e daí, claro, eu decidi pensando na minha saúde. Mas as opções eram trocar a prótese. E daí o médico até falou sobre uma prótese que tinha, sei lá, um material melhor, mais tecnológico e tal, que diminuiria os riscos, mas não anulariam. Então o risco estava aí. Claro que eu descartei logo de primeira, porque, enfim, eu já havia descartado isso logo no início, como eu falei pra vocês. Não era uma opção trocar de prótese e correr o risco novamente. E a outra opção era enxertar minha própria gordura nos meus seios. E para isso, eu teria que passar por uma lipoaspiração na minha barriga, por exemplo. Poderia ser qualquer parte do corpo, mas onde eu tenho mais gordura na barriga. Mas, obviamente, eu não ia passar por mais um procedimento cirúrgico só pensando na estética, né? Sem necessidade. E como eu não sou boba nem nada, eu já havia pesquisado sobre essa opção na internet e, claro, tem seus riscos. E com o tempo, o organismo acaba absorvendo essa gordura, então seria um risco desnecessário. E no final das contas, eu optei por tirar, seria um procedimento menos invasivo e menos arriscado. E no meu caso, não foi necessário tirar a pele, sabe? Era apenas retirar a prótese usando a mesma cicatriz de antes e... ok. Aí eu fiz todos os exames aqui, né, na Espanha, e em agosto de 2021 eu voltei ao Brasil de férias e fiz o meu explante. E agora eu vou compartilhar com vocês algumas stories que eu postei no Instagram nesse período, para que vocês possam ver o processo de como foi. Estão as 2 cápsulas. Essa daqui, o doutor falou que até tava tranquilo, porém, desse lado de cá, tava bem enrijecido e era o que me fazia doer mais. Deixa eu ver se tem aqui o lado. Eu não sei se tem... mama esquerda, isso mesmo. Era a mama que mais me doía. É tipo um couro, é muito duro mesmo. E, enfim, né? Era uma inflamação crônica devido a uma resposta imunológica do corpo, como se fosse uma rejeição. Bom dia, gente. Estou aqui compartilhando com vocês o resultado da biópsia que foi feita nas cápsulas que revestiu as minhas próteses de mama. Esse resultado aqui é da mama esquerda, que estava mais comprometida. E como vocês podem ver, lá embaixo vem dizendo inflamação crônica. Esse tecido que o nosso próprio corpo produz para isolar a prótese, que é um corpo estranho, acaba sendo uma inflamação crônica e que está ali sempre no seu corpo. Eu fiquei com essa prótese de 2017 a 2021. Então, todo esse período eu estava com essa inflamação crônica. Meia de compressão. O dreno ainda tá aqui. Eduardo limpou. No Instagram eu deixei uma caixinha de perguntas e tiveram algumas perguntas que eu achei interessante para poder responder aqui no vídeo. Então, vou deixar aqui do lado. A primeira pergunta é da Fê e ela me perguntou se a recuperação foi mais dolorida. E não, a recuperação foi super tranquila em comparação com as 2 primeiras, né? Que eu tive a experiência de colocar a subglandular e a submuscular. As 2 foram um pesadelo, foram terríveis, cada uma por motivos diferentes, claro. E nesses vídeos que eu compartilhei com vocês aqui na caixa de descrição,
eu falei sobre essa experiência. Mas se você pensa em fazer o explante, mas tem medo desse pós-operatório, pode ficar tranquila sem medo, porque não tem comparação, é super mais tranquilo. A segunda pergunta da Fabi, ela perguntou em relação ao pós-operatório, a cicatriz. Eu vou deixar aqui uma foto da cicatriz para vocês, a cicatriz das primeiras semanas, do primeiro mês e agora como está depois de 2 anos, tá bem? Eu sempre tive uma cicatrização muito boa, mas do lado direito os meus pontos abriram um pouquinho, aqui no finalzinho, e aí eu fiquei com uma cicatriz um pouquinho mais grossa. Mas esse lado de cá, ó, perfeito. E a segunda pergunta que ela fez foi em relação à flacidez, né? Perguntando se houve flacidez. Depois de 5 anos com próteses, como eu me senti quando eu me olhei no espelho após o explante? Bom, vamos lá responder essas perguntas. Sim, houve flacidez, mas foi muito pouco e eu até fiquei surpresa com o resultado positivo, porque, como eu disse pra vocês, eu estava esperando pior, né? Quando eu fui tirar os pontos, o médico disse que teve um resultado muito bom, que não ficou flácido, né? Pelo tamanho das próteses que eu tinha, que era 330 ml, ele esperava uma flacidez mais significativa, mas não teve, graças a Deus. E quando eu me olhei no espelho, eu fiquei muito feliz. Primeiro por isso que eu acabei de dizer e porque também eu me senti mais eu, sabe? Meus seios pequenos têm muito mais a ver comigo, com a minha versão atual, com a minha mudança de vida. Era o que faltava para me sentir completa. A Fabi fez uma segunda pergunta, na verdade ela fez várias perguntas. Obrigada, Fabi! Muito obrigada por participar, né, dessa caixinha de pergunta. Agora, como estão as mamas? E como você está com esse tempo de explante? Bem, até 1 ano e meio, mais ou menos, ali, após o explante, a cicatriz doía um pouco do lado direito quando eu esticava o braço para trás, quando eu fazia alongamento. E foi justamente nesse seio onde abriu a cicatriz, né? Mas eu tinha feito a ultrassonografia e não acusou nada de anormal, fiquei mais tranquila. E agora, faltando 1 mês para completar 2 anos, eu não sinto mais essas dores, porém ainda sinto incômodo se eu uso um sutiã mais apertado aqui na região da cicatriz. Aí incomoda a cicatriz. A próxima é da Grace e da Letícia, eu coloquei junto, vai aparecer aqui pra vocês. E elas perguntaram o seguinte: você sentia que a prótese estava fazendo mal pra sua saúde no geral? Eu não sentia nada além de dor nos seios, rigidez e insatisfação estética. Eu não sei se vocês estão se referindo à doença do silicone, mas eu não sei dizer a vocês se eu cheguei a ter a saúde afetada além da contratura, mas pelos sintomas que as pessoas que já passaram por isso ou passam, né, relatam, eu não tive nada de significativo, que eu posso dizer, ah, sim, eu tive doença do silicone, entende? Também não tenho como fazer comparação direta e justa sobre a minha saúde antes e depois do silicone, porque eu tive muitas mudanças depois, mudanças saudáveis na minha vida, né, ao mesmo tempo que eu fiz o explante. Eu mudei os meus hábitos de vida, me alimento melhor, durmo melhor, me exercito com mais frequência, tenho uma qualidade de vida, enfim, eu posso dizer pra vocês que, num geral, eu me sinto muito mais feliz do que antes, eu não sinto dores, me sinto mais natural, mais livre pra usar as roupas, né, que eu não me sinta vulgar, sabe? Que isso me incomodava. Então, pensando nesse aspecto, sim, a minha saúde melhorou muito. Minha saúde mental, psicológica e etc. Eu me sinto muito mais feliz. Eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo, mas o Edu, ele sempre foi contra eu colocar silicone. Ele me dizia que preferia 1000 vezes os seios naturais e sempre me falava dos riscos, sobre a cirurgia, que era arriscado e tal. E eu era muito teimosa, né? Fui lá e coloquei. Mas ele me apoiou, como sempre. Ele sabia que o corpo era meu, a decisão era minha, certo? E as consequências também, sendo elas positivas ou negativas, eu sabia dos riscos que eu estava correndo. Ele me ajudou em todos os pós-operatórios, cuidando de mim. Além dele, também eu não posso deixar de dizer que a minha família no Brasil me ajudou muito também, minha mãe, etc. Com a Bia, com a casa. Ele lavou minha cabeça, né? E aí eu falava assim, amor, muito obrigada.
E ele lavando minha cabeça, eu, muito obrigada por cuidar de mim. E eu olhando pra cima assim. Então, depois das próteses, ele, assim como eu, ele ficou muito feliz por ter me livrado das minhas dores, já que ele não podia nem me dar um abraço mais apertado, porque eu sempre reclamava de dores. Então, imagina viver assim, era super chato, né? Era horrível. Agora, sem as próteses, os problemas se foram e são maravilha. Bem, antes de terminar esse vídeo, eu quero reforçar os pontos mais importantes que eu compartilhei com vocês hoje. Primeiro, lembre-se que a saúde vem sempre antes da estética. Nada é mais importante do que se sentir confortável e saudável com o seu próprio corpo. E segundo, é crucial que vocês estejam psicologicamente preparados para o resultado, pois é uma mudança muito significativa. Para mim, incluiu uma jornada de autoconhecimento com minimalismo, o que me permitiu aceitar e amar o meu corpo do jeito que ele é. Sem isso, com certeza, ia ser muito mais difícil o processo de autoaceitação, autoestima. Tudo tá aqui na nossa mente, gente. Tudo tá dentro da nossa mente. Como a gente aceita as coisas, como a gente percebe as coisas, tudo vem primeiramente do psicológico. Bom, terceiro, o suporte das pessoas ao seu redor é essencial. No meu caso, eu tive apoio do meu marido, né, o Eduardo, e da minha família no Brasil, que foi muito importante durante todo esse processo, desde colocar até retirar, todas essas cirurgias, todos eles participaram. Então acho que é extremamente importante você ter apoio das pessoas ao seu redor, porque pós-operada não tem como você fazer certo tipo de coisa, você não pode levantar o braço. Então você precisa sim depender de pessoas para te ajudar, então tem que ter apoio de pessoas ao seu redor. E esse foi um dos motivos também que eu optei por fazer cirurgia no Brasil. Primeiro que eu já conheci o médico, né? E segundo porque eu teria apoio no Brasil da minha família para estar com Bia, para estar me ajudando com a casa e tudo mais, porque só com o Eduardo seria bem complicado. A pessoinha que também me ajudou muito, né? Quando ela soube que eu tinha que tirar os seios, as próteses, os seios não, as próteses. E aí o que você falava pra mim? Que não precisa botar maquiagem, nem peito, nem nada, porque é muito mais bonita com natural. Ai, que linda. E por último, mas não menos importante, esteja preparada para as despesas médicas, porque essa decisão ela pode envolver você ter que pagar a cirurgia, anestesia, os remédios, a estadia no hospital, tudo isso, então tem que estar preparada financeiramente para isso. Já que nem todos os planos de saúde cobrem esse tipo de procedimento, tem gente que consegue, tem gente que não. No meu caso eu tive que pagar, então eu tive que, né, me preparar ali financeiramente para isso. Bem, gente, eu espero que compartilhar a minha experiência tenha sido útil para qualquer pessoa que esteja considerando o explante. Lembre-se que a sua saúde e seu bem-estar devem estar em primeiro lugar. Se você tiver alguma dúvida sobre a minha experiência com os implantes, sinta-se à vontade para deixar aqui nos comentários e eu teria o maior prazer em responder, tá bom? Obrigada por assistir até o final e então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!